O mundo tem um certo modo de funcionar que a gente já está acostumado. Todos trabalham, todos têm os seus afazeres, todos esses afazeres, isso nesta ordem, né? E também, basicamente, somente essas coisas que eu irei citar. Todos trabalham, todos têm as suas contas, todos têm os seus afazeres, todos seguem na luta do dia a dia para conseguir o seu ganha-pão. Pouca gente realmente pensa, boa parte dos cidadãos vivem anestesiados, a grande maioria não sabe como que o mundo funciona, a grande maioria não compreende porque o mundo está do jeito que está, a grande maioria não consegue perceber quais são as ideias e qual o intuito de quem realmente comanda, ou dos seres, das pessoas que realmente comandam o mundo, qual é o intuito deles. A grande maioria ainda se encontra num estado totalmente infantilizado no que diz respeito à existência, à espiritualidade, ao amor, à fraternidade. A grande maioria somente existe. Já que existe, seguem o rumo do gado, né, como a gente fala. O rumo da grande maioria. Todo mundo trabalha, eu tenho que trabalhar. Todo mundo faz, eu tenho que fazer. Todo mundo posta foto velhinha, eu tenho que postar. Todo mundo faz isso, eu faço. Se ninguém faz, eu não faço. Se ninguém faz, é diferente. Quem é diferente, a gente joga pedra e diz que está errado. Então, basicamente são esses itens aí que eu falei, que regem um pouco da nossa sociedade, que mostra como que funciona, né? A grande maioria não desconfia realmente que o nosso mundo ele é totalmente diferente, ele é totalmente funcional para um certo grupo. Ele é totalmente autopreservado para um certo grupo. E para nós nada é feito. Ninguém desconfia, ninguém bota uma dúvida no negócio, que nem eu ouvia do meu pai, bota uma dúvida no troço, cara. Será que é sempre assim? Tu não consegue perceber que a coisa é diferente? Ou tu não consegue desconfiar? Faça a pergunta. Mas ninguém quer essa parte. Porque isso é tomar a pílula vermelha. Como no filme da Matrix, né? Tomar a pílula vermelha é difícil. Normalmente o pessoal escolhe tomar a pílula azul. Porque a pílula azul deixa tudo como está. A pílula azul deixa tudo como é. Como já está, como estava. Ela não te permite sair da zona de conforto. Tomar a pílula vermelha dá trabalho. E o que a gente trata aqui nesse canal, o que a gente gosta de conversar, é pílula vermelha. E quem toma a pílula vermelha leva a pedrada da grande maioria, os que tomam a pílula azul. É por isso que às vezes o canal não cresce, é por isso que às vezes as pessoas dizem que temos um parafuso a menos, é por isso que as pessoas dizem que não tem tempo para esse tipo de coisa. Mas as pessoas não colocam realmente. Eu estou fazendo uma série de vídeos da Segunda Guerra para cá, contando de 1930 para frente aqui, falando sobre os alemães e a Antártida, falando sobre operações secretas dos governos, principalmente do governo americano, que já sabia que os alemães iriam se retirar do foco da cena, e eles queriam tomar esta cena, queriam ser os grandes magnatas queria ser o grande país mundial. E só conseguiram porque os alemães se retiraram, senão não conseguiriam. Mas
os alemães conseguiram isso justamente porque compreenderam o óbvio. Quando a gente começa a tomar um pouco de pílula vermelha, o que é tomar pílula vermelha? Significa começar a raciocinar sobre a realidade que se vive. Os alemães começaram graças à Sociedade de Thule e à Sociedade Secreta do Vril, começaram a perceber que o mundo não é do jeito que lhe contaram, que eles estavam começando a travar uma batalha que não daria em nada, cujos vencedores, qualquer um, estavam lutando pela mesma coisa, todos eles, no fim, para os mesmos donos. Então eles compreenderam que o caminho seria diferente, começaram a se aventurar pelos caminhos espirituais, pelos caminhos ufológicos e principalmente pelo caminho da história. Começaram a procurar a história. Porque uma das coisas que a espiritualidade nos mostra é que aquele que não compreende o seu passado, ou seja, a história, não consegue entender o seu presente e dificilmente conseguirá ter um futuro, ou ter um futuro que ele possa planejar aqui no presente. Então foram isso que os alemães fizeram. Eles foram extremamente competentes nisso. Eles foram extremamente competentes nesse sentido, ao ponto de eles só não foram perfeitos porque realmente eles usaram do trabalho escravo, eles usaram do trabalho massivo de pessoas que morriam nos campos de concentração realmente, e que eram estas pessoas que trabalhavam arduamente para sustentar a máquina de guerra que era a máquina nazista, né? Porque a máquina nazista simplesmente ela pegava, era muito expansionista, invadia os povos e com o dinheiro destes povos que eles pilhavam, eles mantinham os estudos e as tecnologias que eles estavam inventando baseados nestes dois grupos, a Sociedade Secreta do Vril e a Thule. Então, basicamente, as pessoas morriam nas mãos dos alemães justamente para trabalho forçado. Então, tirando este fato do trabalho forçado, eles foram extremamente competentes. Devem receber os elogios por ter pensado fora da caixa nesse sentido. É o preço que eles, na visão deles, né, é o preço que a sociedade, que o mundo irá pagar para que nós possamos sair vitoriosos na causa. E qual era a causa deles? Uma causa ufológica, espiritual, que eles estavam realmente procurando um novo método, uma nova sociedade, né? Que aí vem a história de que eles queriam a raça ariana comandando e não sei o que, os outros seriam escravos. Verdadeiramente é por aí que vai a coisa, né? Então, as pessoas não desconfiam, por isso que eu estou fazendo esses vídeos de 1930 para cá, porque foi basicamente isso daí, a gente colhe esses frutos até hoje no mundo. A gente colhe esses frutos da Segunda Guerra até hoje. O que a gente está vendo hoje no cenário político mundial é o desenrolar dessa história toda. Está aí a Segunda Guerra Mundial, está aí no cotidiano de todos. Coisas que aconteceram naquela época estão se desdobrando até hoje. Com tecnologia nazista, os Estados Unidos conseguiu montar a NASA, conseguiu montar as bombas atômicas, conseguiu montar toda uma série de aparatos tecnológicos que transformaram os Estados Unidos na grande potência que é. E os russos também têm interesse nisso daí. Os russos pegaram muitos cientistas. Mas os Estados Unidos é a potência hoje no mundo por causa da Operação Paperclip, que era uma operação que visava justamente trazer as grandes inteligências dos alemães para dentro dos Estados Unidos. Claro que as grandes inteligências eram os da Sociedade Thule e da Sociedade Vril. Estes que foram para os Estados Unidos, lá o Van Braun, o Oppenheimer e outros caras dizem que foram cerca de 15 mil passaportes que o governo americano deu para os alemães. Estes que foram para lá, basicamente, eram secretários desses caras, dos magnatas da ciência
nazista. Os magnatas da ciência nazista, os Estados Unidos, a Rússia, ninguém pegou. Estes foram para as bases nazistas na Antártida ou foram sumiram na sociedade, como aqui na cidade de Blumenau. Tem histórias de nazistas que vieram para cá e viveram como pessoas comuns. Na Argentina tem histórias. A Argentina tem inclusive documentos que comprovam que cerca de 1.200, 1.300 passaportes foram dados pelo governo argentino. No Chile também. Então, aquela história de que o próprio Hitler teria vivido e acabado seus dias na Argentina, nas Ilhas Malvinas, se não me engano. Então, os Estados Unidos pegaram secretários dos grandes, dos altos escalões do governo nazista, da tecnologia dos nazistas. E essa tecnologia ela estava tão evoluída que tudo que os nazistas construíam era melhor do que o dos outros. Os navios, os aviões, os submarinos. Os submarinos nazistas, eles estão até hoje em funcionamento nas mãos dos outros países aí. O governo americano utilizou projetos nazistas um pouco modificados ali, um pouco americanizados até pouco tempo atrás, até surgirem os submarinos a energia nuclear. Até então eram projetos nazistas aquilo dali. E os nazistas já estavam com outros tipos de projetos. Tinha aquele Ursino que usava energia vril, energia livre para levitar e andar por um monte de... por aí no caso, né? Depois eles aperfeiçoaram e fizeram, usando a mesma energia vril, o primeiro disco voador, né? Que se diga, aquele formato discoide, né, formato de disco realmente, que foi o que supostamente atacou em 1947 o almirante Byrd, lá na Operação High Jump, que os Estados Unidos fizeram. Olha só, os Estados Unidos fizeram uma operação científica para ir à Antártida, tentar encontrar alguma coisa científica, né? E eles mandaram uma operação científica lá com porta-aviões, não sei quantas navios de superfície, submarinos, tudo para encontrar essa coisa que a ciência procurava na Antártida. E aí chegaram lá, uma operação que era para durar 6 meses, não durou nem 2, porque eles voltaram. Olha só, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, os americanos mandaram a maior frota, mandaram tudo que tinham, basicamente, para a Antártida, para procurar alguma coisa que a ciência procurava, não sabia o quê. Eles sabiam, a gente não sabe. Ou desconfia, mas não sabe. Então mandaram para lá esses caras e eles simplesmente tomaram um pau, uma surra, voltaram com o rabinho entre as pernas. O próprio almirante Byrd fala na sua entrevista, né, na sua jornada de reportagem, quando chegou ali, ele fala que os Estados Unidos, isso daí foi retirado do ar depois, lá não sei o quê, dizendo que os Estados Unidos não estavam mais seguros, que existiam civilizações ou tecnologias muito mais avançadas capazes de cruzar o globo a altas velocidades e em pouco tempo. O que seria isso? Ou são discos voadores, que ele fala de discos realmente que atacavam e entravam na água, saíam da água, atacavam e entravam no gelo, saíam do gelo, atacavam e sumiam no ar, apareciam em outro lugar. Meia dúzia de disquinhos desses aí fizeram um estouro danado, mataram um monte de gente, destruíram metade da frota deles lá, e eles tiveram que vir embora depois dessa surra. Então, ou essa tecnologia era alemã, terrena, ou era de fora. Para mim é isso, entendeu? Então, dali para frente a gente começa a ver o desenrolar de um assunto que a gente trabalha, que a gente conhece até os dias de hoje. Então, por isso que eu estou fazendo essa série aí, conversando sobre esses assuntos. Eu tenho muita coisa para aprender ainda a esse respeito, mas eu estou ainda estudando e já estudei no passado bastante coisa.
estou trazendo aí para ficar registrado, ok? É só pra gente... Tem muita informação na internet para quem quiser ver, pode ver sem medo. Então é bem bacana isso daí. Tem um vídeo legendado de uma missão da União Soviética, que os soviéticos fizeram até lá. Muito bacana, se procurar na internet tem. Ok?